Rapaziada, e o Felipe Luiz, cara, que falou aqui sobre essa questão do Bruno Henrique, né, das apostas e tudo mais, falou sobre o Bruno Henrique ter ficado no banco. Vamos dar uma olhada aqui na coletiva dele aqui depois do jogo contra o Juventude, o que ele falou sobre esse assunto? Enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas. Como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim. Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? O vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casa de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né? do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano, então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay? Caraca, corajoso Felipe Luiz, tá, pessoal? Porque, assim, vamos lembrar aqui, né? Tem até aqui atrás, dá pra ver, ó, o patrocínio da PixBet, né? O próprio time do Flamengo tem uma bet agora, que é a Flabet, que é, inclusive, a patrocinadora master aí do Flamengo. Cara, pro Felipe Luiz chegar e falar que ele não divulga aposta porque a aposta é uma droga, meu irmão. Caraca, tem que ter coragem pra fazer isso, tá? Tem que ter culhão, mano. Eu respeitei o Felipe Luiz agora. E eu concordo com o Felipe Luiz, pô. Eu concordo com o Felipe Luiz, inclusive. Eu também não divulgo bet, não, mano. Porque, porra, é coisa de maluco, mano. Eu, sinceramente, acho bet coisa de maluco. Porque você fica viciado nisso, né? Você fica viciado nisso, pô. Eu queria agora, pessoal, ver o que o Diego Ribas falou, né? Vamos dar uma olhada nesse caso aí, desse vídeo, né? Que o Felipe Luiz falou que ele concorda 100% com a visão aí do Diego Ribas, né? Então vamos ver o que o Diego Ribas falou lá no Instagram dele. E as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico,
Jogadores jovens, uma carreira promissora, que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema. Essa é a minha mensagem. Bom, de fato, né, cara? Bem que o Diego falou muito bem aqui. Tem informação que o jogador passava antes tranquilamente, mas hoje em dia não dá mais. Como é que o cara vai... Como é que o Diego Ribas aqui vai falar sobre... o Diego Ribas não, que tá aposentado, né? Mas sei lá, pô, no churrasco, ele deu um exemplo muito bom. Tá lá no churrasco com um amigo e fala assim, pô, próximo pênalti aí o cara falou que eu vou bater, não sei o quê. Ou, pô, tô pendurado, não sei o quê, acho que no próximo jogo eu vou tomar um cartão. Agora não pode mais ter nada disso, né? Não pode ter nada disso, porque aí um fala com o outro, que fala com o outro, aí todo mundo aposta, todo mundo começa a ganhar, não sei o quê. Aí as casas de aposta veem o que está acontecendo, né? E já ligam um alerta, aí vai a polícia investigar, vê conversa, não sei o quê. Cara, eu sinceramente, por isso que eu acho que é muito provável que o Bruno Henrique ele tenha feito isso mesmo, porque ele não deve ter pensado nisso, entendeu? Tipo, ele não pensou assim que se ia ser uma coisa tão grave. Eu imagino isso, tá? Eu fico pensando sobre isso. Mas, enfim, pessoal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí, se vocês concordam com a opinião do Felipe Luiz. Na minha opinião, ele foi muito corajoso, muito bacana ver a opinião dele. Foi bem honesto aqui. E também a opinião do Diego Ribas, né? Que o Felipe citou ali. Eu mostrei para vocês também o que ele tinha falado. Mas, enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. E a nós, tamo junto. Valeu. E até o próximo.